Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aula de matemática na galerinha do oitavo ano da Escola Municipal Professor Marcílio Flávio Rangel. Nossa disciplina matemática, professor Eliailton, quem vos fala. Bem, nós iremos trabalhar nessa semana a parte de equações do primeiro grau. Professor, já vimos isso no ano passado. Que bom. Então, dessa forma, a gente vai estar relembrando. E também nós vamos estar vendo o sistema de equações com duas variáveis, tá ok? Beleza? Também já vimos, professor. Ah, mas eu não me recordo muito bem, não. Mais um motivo para a gente ter atenção nas nossas aulazinhas de agora. Então, o que seria uma equação? Uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido chama-se equação. Então, isso é equação. Equação é uma sentença matemática onde a gente vai ter uma igualdade e nós vamos ter pelo menos uma letra. Eu posso ter uma letra, eu posso ter duas letras, três letras e assim sucessivamente. Então, no caso, quando eu tiver uma sentença matemática em que a mesma vier com a igualdade e com pelo menos uma letra, eu vou chamar essa sentença matemática de equação. Perfeito? Beleza? Bem, o que é que nós temos agora no nosso próximo slide? Nós temos aqui alguns exemplos de equação. Eu tenho 2x igual a 4. É uma equação? É. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade. Beleza. Eu tenho uma letra. Beleza. Então, é uma equação. Perfeito. Eu tenho agora a ao quadrado igual a 4. Eu tenho igualdade? Está aqui, professor. Você é cego? Olha a educação e o respeito. Então, está aqui, ó, igual. Eu tenho uma letra, tenho aqui uma letra, que é o A. Normalmente a gente utiliza muito a letra X e Y, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Eu tenho 3x menos 5y igual a 7. Eu tenho igualdade? Tem sim. Eu tenho letra? Não, eu tenho letras. Então, eu tenho x e tenho y, não só apenas uma letra. Eu tenho duas letras. Então, se eu tenho pelo menos uma letra, então posso chamar essa sentença matemática de equação. Eu tenho agora m sobre 2 mais n igual a 3. Aqui nós temos uma equação, pois nós temos uma igualdade e temos letras. Logo, essa sentença matemática, ela é uma equação. Eu tenho 4 mais m igual a 5. Repito que pode ser qualquer letra, tá? Tenho igualdade e tenho letra, então eu digo que são exemplos de equação. Perfeito? Belezinha? Aqui são equações de forma geral. Eu tenho 3x menos 2x igual a 5. Tenho igualdade? Tenho. Tenho letra? Tenho. Então, denomina-se essa sentença matemática como sendo uma equação. Não são exemplos de equação. Eu tenho letra? Tenho, mas eu não tenho igualdade. Então, logo, não é uma equação. Eu tenho letra? Tenho. Mas eu tenho igualdade? Não. Símbolo aqui de desigualdade, tá? Tanto no primeiro exemplo como no segundo exemplo. Então, não representa uma equação. Eu tenho letras, beleza, mas não tenho igualdade. Precisa ter igualdade, precisa ter letra. Então, consequentemente, não é uma equação. Eu tenho igualdade. Ah, professor, então é equação, mas tem letra? Não, tem não. Então, não é uma equação. Para ser equação, é preciso ter letra e, no mínimo, uma letra e, no caso, uma igualdade. Beleza, e como é que nós vamos chamar essa letra que me aparece na equação? Eu vou chamar de incógnita ou variável, pode vir essa palavrinha, incógnita ou variável. Então, cada letra de uma equação representa um termo desconhecido, um número que eu vou colocar no lugar dessa letra para que a minha sentença matemática seja verdadeira da equação. Ela é denominada como sendo incógnita, mas também posso chamá-la de variável. Exemplos aqui de incógnita. Eu tenho, por exemplo, 2x igual a 4, aquele mesmo exemplozinho que nós vimos no slide anterior. Então, quem é a minha letra aqui? A minha letra aqui é o x, então esse x é a minha incógnita, tá ok? Beleza, então a incógnita aqui é o nosso x, perfeito, aqui no nosso slide. Eu tenho aqui a ao quadrado igual a 4. Ok, então quem é a minha incógnita aqui? A minha letra, professor. Então o A é a minha letra, o A é a minha incógnita.
ou variável. Posso estar chamando assim também. Quais são as minhas letras aqui? As minhas letras são 3 e o y. Então, 3 e y são as minhas variáveis dessa equação. Perfeito? Belezinha? Bacana. Espero que sim. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo na santa paz de Deus. Sim, e o que seria uma raiz e o que seria a solução da equação? Raiz e solução é o mesmo. O que é, professor? Raiz é, no caso, o valorzinho que vai fazer com que tua sentença seja verdadeira. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Não entendi nada. Você tem uma equação. Então, você tem uma letra ou duas letras ou mais letras. Então, consequentemente, existirá valores que nós vamos substituir no lugar dessa letra para fazer com que a nossa sentença matemática seja verdadeira. Eu continuei não entendendo. Já já com o exemplo a gente vai estar tentando esclarecer um pouquinho mais. Mas mesmo que não esteja conseguindo, volta o slide, ou seja, a frase feita, volta o slide, procura assistir novamente e aí em seguida veja se você tirou a sua dúvida. Não conseguiu tirar a dúvida, entre em contato comigo. Já falamos o meio que é através do nosso WhatsApp. Raiz ou solução de uma equação é um número que, ao substituir a variável ou incógnita torna a sentença verdadeira. Professor, você pode repetir isso aí 1.500 vezes. Eu não consegui entender, não estou conseguindo interpretar, não. Pois tudo bem, vamos aqui colocar exemplos para fazer com que você tenha um entendimento melhor. Presta aí. Você presta? Então vamos prestar aqui, ó. Qual é o valor de n, no caso x, né? Aqui foi substituído pelo x. Qual é o valorzinho de x na equação x mais 10 igual a 25? Para ela ser verdadeira. Entendi, não. Meu jovem, minha jovem, em outras palavras, ele quer saber o quê? Você vai olhar para esta equaçãozinha, correto? Qual é o valorzinho que nós vamos colocar no lugar do nosso x? Qual é o valorzinho que eu vou estar colocando no lugar do nosso x, de modo, qual será o nosso valorzinho? Nós devemos colocar no lugar do x, de modo que essa sentença seja verdadeira. Como assim? Eu vou botar um número no lugar desse x, de modo que somado com 10 dê 25. Que número é esse? Ah, professor, é só isso? Eu sei isso de cabeça. Então, vive esse momento, meu jovem. Pode viver esse momento sem nenhum problema. Eu quero um valorzinho e no lugar do x, a gente possa estar colocando ele e aí, consequentemente, somando com 10 para encontrarmos 25. Que valorzinho seria esse? Ora, x mais 10, né, 25, é igual a 25, correto? Então, quem seria esse x? Esse x que nós vamos substituir, no caso, vai ser quem? O 15. Quando eu coloco no lugar do x o 15 e somo com 10, eu vou encontrar 25. 15 mais 10 é 25, ok? Existem equações que o valor de x pode ser vários outros números. Aqui, neste caso, como mais na frente nós vamos observar, é uma equação do primeiro grau, porque o expoentezinho da minha variável x é o 1. Então, só existe uma solução, ou seja, só existe um número que eu posso colocar no lugar do x para somar com 10 para dar 25. E esse número que nós colocamos no lugar do x para somar com 10 para dar 25, eu digo que é a raiz da minha equação. Então, 15 é a raiz da minha equação x mais 10 igual a 25. Perfeito? Então, é basicamente isso, tá? Facinho, né? Tranquilo demais. Beleza. Vamos verificar se o número 3 é raiz da equação 2 vezes o x mais 1 igual a 7. Ou seja, qual o número que eu coloco aqui no lugar do x? Primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar, né? O número que eu vou colocar no lugar do x para multiplicar pelo 2 e o resultado dessa multiplicação somar com 1 para dar 7. Professor, é o próprio 3, será? Então vamos verificar. Sendo isso verdadeiro, a gente diz que esse 3 é raiz da minha equação. Então, essa é a minha equação. 2 vezes o x mais 1 igual a 7. Vou substituir o nosso x por 3, não é menos 1, por 3, tá? Então, no lugar do x, nós vamos colocar o número 3. Então, colocando no lugar do x o número 3, ó, 2 vezes
o x, que é o 3, somado com 1 igual a 7. Então, fizemos essa substituição, multiplicando primeiro. Quem é 2 vezes 3? Encontramos 6. Somado com o nosso 1, encontramos 7. E 7 é igual a 7? 7 é igual a 7, professor. Então, consequentemente, se 7 é igual a 7, nós concluímos que essa raiz 3 é solução da minha equação 2x mais 1. Entendi não, professor? Pode repetir? Bora. 2 vezes o x mais 1 igual a 7. O número que eu vou colocar no lugar do x, para que esse resultado que vem antes da igualdade seja igual a 7, esse número é 3? Então, vamos verificar. Então, no lugar desse nosso x aqui, nós vamos retirar ele, retiramos ele e vamos colocar no lugar dele o número 3. Coloquei. Quando entre um número e uma letra não tem nenhum sinal, significa que é sinal de multiplicação. Então, eu multipliquei primeiro. Ó. Quem é 2 vezes o 3? Encontramos 6. Está aqui ele. Ó. Somado com quem? Com 1. Perfeito. Quanto é 6 mais 1? 7. Então, 7 é igual a 7? É. 7 é igual a 7, professor. Então, é verdadeiro. Então, 3 é a nossa raiz da nossa equação. Perfeito? Belezinha? Ok, espero que sim. Tá facinho, né? Então, aqui no caso, você está relembrando aí um assunto do ano anterior. Equação do primeiro grau. É uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Entendi, não, professor. Meu jovem, equação, nós já sabemos o significado dela. Equação, no caso, nós temos uma igualdade e nós temos uma letra. Perfeito? Perfeito. Ou letras. Perfeito? Perfeito. Ok. Já a nossa equação do primeiro grau, nós vamos ter neste primeiro momento, nós vamos ter uma equação envolvendo apenas uma letra, mas eu posso ter equações envolvendo duas letras, sendo ela do primeiro grau também, né? Que nós iremos utilizar para fazer a resolução de sistema, que é mais na frente, tá bom? Então, elas possuem dois membros. O que seriam esses dois membros, professor? A tua igualdade. Quem vier antes da igualdade, eu digo que está no primeiro membro. Quem está depois da igualdade, eu digo que está no segundo membro. Então, se eu te pedisse para você me dizer quem é que está no primeiro membro aqui dessa equação, você vai me dizer que é o x mais 5 que está no primeiro membro. Então, a sentença que está no primeiro membro, x mais 5. E qual é a sentença que está no segundo membro? O 11. Ah, é só isso? Basicamente, o que eu te fiz, a pergunta seria sim, apenas isso. Então, da minha igualdade, quem vem antes? Eu digo que está no primeiro membro. Quem vem depois? Eu digo que está onde? Que está no nosso segundo membro. Perfeito? Belezinha? Então, basicamente isso que nós temos que estar assimilando. Diante disso, como resolver uma equação de primeiro grau? O objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir o valor desconhecido. Aquela letrinha, quanto é que vale aquela letrinha? Professor, algumas equações a gente consegue resolver de cabeça. Sim, nós fizemos aquela lá, né? Mas tem outras que é necessário a gente aprender o processo prático, que é isso que nós estamos fazendo agora, relembrando esse processo prático. O objetivo de resolver uma equação de primeiro grau é descobrir o valor desconhecido, ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Para isso, deve-se isolar os elementos desconhecidos em um dos lados, normalmente a gente isola ele no primeiro membro, e os outros valores constantes que não tem a letra, a gente coloca no segundo membro, tá certo? Ou seja, do outro lado da igualdade. Contudo, é importante observar que a mudança de posição desses elementos deve ser feita de forma que a igualdade continue sendo verdadeira. Eu não entendi. Na verdade, a questão é que quando nós mudarmos um determinado membro, um determinado termo, que eu vou chamar cada númerozinho, cada letrazinha de termo, então, quando eu mudar um termo de um lado para o outro, ou seja, do primeiro para o segundo, ou seja, do segundo para o primeiro, eu tenho que inverter o meu sinal.
Não entendi. Se o meu número estiver positivo, quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Se o meu número estiver negativo, quando ele passa para o outro lado, ele vai passar positivo. E quando o meu número está multiplicando, vai passar dividindo. E se ele estiver dividindo, vai passar multiplicando. Sempre a operação inversa da operação que você está observando na tua equação. Diante disso, eu quero saber qual é o valor da incógnita da variável x que torna a igualdade 8x menos 3 igual a 5. Professor, eu consigo resolver essa questão de cabeça. Você não quer um número que eu coloque no lugar do x, multiplique por 8 e retire 3 para dar o 5? Esse número é 1, professor, porque 8 vezes 1 dá 8. E 8 tira 3, ficou 5. Não precisou nem fazer esses cálculos todos aí. Você está fazendo é muita bagunça aqui para a gente. Pessoal, relaxe, respira. Na verdade, em alguns momentos, temos condição de fazermos essa operação de cabeça. Só que, repito, temos determinadas equações um pouquinho mais complexas que a gente não consegue ter essa visualização de cara, tá certo? Não com tanta facilidade. E às vezes com grande dificuldade que você acaba tendo. Então, é necessário sim nós assimilarmos o processo prático. E o que é que nos diz o processo prático, desculpa? Para resolver a equação, devemos isolar x. Ó, você observa que tem esse x aqui. Então, nós precisamos isolar ele. Então, vamos isolar. Eu tenho 8x menos 3 igual a 5. Para isso, vamos primeiro passar esse número 3. Esse 3 eu vou passar para o outro lado. Ele está aqui, esse é apresentado, eu vou botar para o outro lado. Perfeito. Então, vamos passar ele. Como é que ele está? Ele está negativo. Vocês observam que eu acabei de falar que quando ele troca de lado, ele tem que trocar de sinal. Se ele está menos, ele já passou como mais. Então, na verdade, agora a minha expressão é 8x igual a 5, esse menos 3 passou para o outro lado. Então, mais 3. E quem é 5 mais 3? Encontramos 8. Só que o x ainda não está isolado, não. Então, o que é que nós temos que fazer? Agora podemos passar o 8, que está acompanhando esse x, que está multiplicando o x, para o outro lado, e esse passa dividindo, porque o objetivo é isolar literalmente o nosso x. Então, eu vou deixar o x aqui no lado sozinho, abandonado, triste, igual este 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado. E como é que ele tem que passar? Tem que passar dividindo. E quanto é 8 dividido por 8? Encontramos 1. Então, está aí a nossa solução da nossa equaçãozinha do primeiro grau. Apenas isso que nós devemos fazer, tá ok? Então, o objetivo é você isolar a tua letra. Deixa ela sozinha de um lado e tudo que tiver acompanhando ela em um dos lados da igualdade tem que passar para o outro. Lembrando que quando você está mais, quando você passar para o outro lado, você tem que passar menos. Se você tiver menos, quando você passar para o outro lado, tem que ficar mais. Se você estiver multiplicando, quando você passar para o outro lado, você tem que passar como dividindo. E se você estiver dividindo, quando você passar para o outro lado, você tem que passar multiplicando. Perfeito? Então não esqueçam disso, tá bom? E para nós finalizarmos aí essa nossa introduçãozinha dessa semana, nossa primeira aula da semana, a gente vai estar fazendo esse probleminha aqui. Uma estante custa 3 vezes o preço de uma cadeira. Qual é o preço da estante se as duas mercadorias juntas custam R$ 64? Ora, vamos armar o nosso problema. Qual é o preço da cadeira? Não faço a menor ideia. Então, normalmente, valor desconhecido. Estou chamando de X. Qual é o preço da estante? 3 vezes o preço da cadeira. Quanto foi o preço da cadeira? X. Então, o preço da estante? 3 vezes X. Ele está dizendo que as duas juntas custam quanto? As duas juntas custam R$ 64. Então, se eu pegar o preço da cadeira, que é X, com o preço da estante, que é 3x, tem que dar quanto? 64. Então, nós precisamos resolver esta nossa equaçãozinha. X mais 3x igual a 64. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do x? Depois colocar no lugar do x aqui novamente, multiplicar por 3 para dar resultado de 64. Observe que não vai ser tão fácil assim a gente verificar esse número. Então, em alguns momentos, esse número está fácil de ser enxergado, mas em outros não. Então, primeiramente, nós temos que reduzir os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? X
e 3x. Então, x mais 3x, eu tenho x, consegui mais 3x, fiquei com um total de x de 4x. Entendi, não. Professor, olha, você tem x, certo? Ok. Aí eu obtive mais 3x. Qual é o total de x que você tem agora? Eu tenho, no caso agora, 4x. Pronto. Então, 4x igual a 64. Esse 4 não está multiplicando? Tá. Então, quando ele passar para o outro lado, ele tem que passar como? Multiplicou, passa para o outro lado dividindo. Então, nós teremos 64 dividido para 4, que vamos obter 16. Logo, esse x aqui, o valor, no caso da nossa cadeira, vai ser R$16. E o valorzinho da nossa estante vai ser, no caso, 3 vezes 16, que vamos encontrar 48. Como ele quer saber o preço da estante, então o preço da estante vai ser 48. Professor, eu estou observando aqui uma verificação. O que seria essa verificação? Seria para sabermos, tirarmos a prova real, se esse 16 que eu encontrei, ele realmente vai ser o resultado. Para isso, ó, onde nós tivermos o x, nós vamos substituir por 16. Ó. 16, ok, o nosso x, vamos olhar para cá, fica melhor. Olhando para cá. X, coloquei no lugar dele 16, mais 3 vezes, quem é teu x? 16. Primeiro resolva a multiplicação, né? Então, quem é 3 vezes 16? 48. E se eu pegar 48 mais 16, encontrei 64. 64 é igual a 64? É sim, professor. Então, deu uma sentença verdadeira. Se deu uma sentença verdadeira, então posso afirmar que o 16 é raiz da nossa equação. Perfeito? Então, era o que nós tínhamos para a nossa aulazinha de hoje. Abraços. Tchau, tchau.